Na manhã chuvosa de 1º de fevereiro de 1974, o centro de São Paulo acordava como qualquer outra sexta-feira. Carros apressados, guarda-chuvas disputando espaço nas calçadas, o vai e vem de trabalhadores que tentavam chegar antes do horário. Nada indicava que aquele dia se tornaria um dos mais trágicos da história da cidade. Nada sugeria o drama que marcaria gerações. O edifício Joelma, recém-construído, ergue-se imponente na Praça da Bandeira, moderno, funcional, ocupado pelo Banco Crefisul, um prédio que simbolizava o crescimento econômico e a confiança no futuro. Mas havia um detalhe que ninguém imaginava que se tornaria fatal. O Joelma não tinha escada de incêndio, e seus interiores eram um convite para o fogo. Divisórias de madeira, carpetes, cortinas de tecido, forros sintéticos, tudo inflamável, tudo pronto para transformar um pequeno acidente em uma catástrofe. Às 8h45 da manhã, no 12º andar, um aparelho de ar-condicionado sofreu um curto-circuito. Uma faísca, um estalo, um cheiro de queimado, que por alguns segundos pareceu inofensivo. Mas o fogo encontrou combustível, e quando encontrou oxigênio, se espalhou com uma velocidade que ninguém conseguiu compreender. Em minutos, o andar inteiro estava tomado por chamas. Chamas que avançavam como se tivessem vida própria. O calor aumentou, a fumaça se adensou e o pânico começou. As pessoas tentaram correr para as escadas, mas 15 minutos depois do início do incêndio, elas já estavam completamente bloqueadas. As chamas subiam pelo centro do prédio, alimentadas por tudo o que encontravam. A fumaça negra invadia corredores estreitos, tornando impossível enxergar ou respirar. Muitos tentaram usar os elevadores. Um erro fatal. O sistema elétrico falhou e uma ascensorista morreu presa no 20º andar, quando o elevador parou entre labaredas. Lá fora, o caos começava a se formar. Policiais, bombeiros, médicos, curiosos, todos olhando para cima, para as janelas, onde homens e mulheres apareciam desesperados, com os rostos escurecidos pela fuligem, pedindo ajuda, acenando, gritando. Alguns estavam em roupas de trabalho, outros em trajes menores, porque o calor dentro do prédio era insuportável. No 15º andar, uma cena que ninguém jamais esqueceu. Uma mãe, sem alternativas, segurava nos braços seu filho. O fogo avançava. A fumaça sufocava. Ela tomou a decisão mais difícil que um ser humano pode tomar. Pulou, a multidão assistiu impotente. O impacto foi devastador, mas, milagrosamente, o choro da criança foi ouvido. Ele sobreviveu. Ela não. No topo do prédio, no 25º andar, dezenas de pessoas se aglomeravam nos terraços. Elas lembravam do incêndio no edifício Andraus. 2 anos antes, quando helicópteros conseguiram resgatar vítimas pelo heliponto e esperavam que o mesmo acontecesse ali. Mas o Joelma não tinha heliponto e o calor no terraço era tão intenso que os helicópteros não conseguiam pousar. Os cabos de aço balançavam inutilmente, sem conseguir alcançar ninguém. Os bombeiros tentavam tudo. As escadas Magirus, com seus 40 metros, eram altas, mas não o suficiente. Elas chegavam apenas até o 15º andar. Acima disso, só restava esperar, ou tentar sobreviver por conta própria. No 20º andar, 6 pessoas se equilibravam em um pequeno parapeito. Não havia espaço para todas. Um rapaz de terno azul se agarrava a uma saliência, uma perna já para fora, como se estivesse prestes a cair. Lá embaixo, bombeiros acenavam, pedindo calma. Um policial gritava pelo megafone: "O fogo acabou, só mais um pouco de paciência." Mas o som não chegava até eles. Então, improvisaram faixas enormes, pintadas às pressas.
o fogo já apagou! E coragem, vamos salvá-los. Um dos rapazes viu a faixa, fez um sinal positivo com o polegar, tirou um lenço verde do bolso e acenou. Era um gesto pequeno, mas carregado de esperança. Uma esperança que para muitos não se concretizou. Dentro do prédio, o cenário era ainda mais desesperador. Pessoas se trancavam em banheiros, tentando escapar da fumaça. Outras se escondiam atrás de mesas, debaixo de pias, em cantos escuros. Algumas tentavam respirar pelo vão das janelas. Outras se ajoelhavam, rezando, e havia quem simplesmente esperasse, imóvel, como se o tempo tivesse parado. O fogo continuava subindo. O calor derretia metais, estourava vidros, consumia tudo. A fumaça tóxica se espalhava pelos pulmões de quem ainda tentava sobreviver. E o prédio, que deveria ser um símbolo de modernidade, se transformava em uma armadilha mortal. Os bombeiros lutaram por horas, subiram o máximo que puderam, resgataram quem conseguiram alcançar. Mas o Joelma era alto demais, quente demais, perigoso demais. E enquanto o fogo consumia os andares superiores, a cidade inteira assistia, impotente, ao drama que se desenrolava diante dos olhos. Quando o incêndio finalmente foi controlado, o silêncio tomou conta da Praça da Bandeira. Um silêncio pesado, sufocante, quase tão denso quanto a fumaça que ainda saía do prédio. O número de mortos chocou o país. 187 vidas perdidas. Mais de 300 feridos. Famílias destruídas. Histórias interrompidas. Sonhos que nunca seriam realizados. Mas o Joelma não ficou marcado apenas pela tragédia. Ficou marcado pelas histórias que surgiram depois. Histórias de coragem. Histórias de desespero. Histórias de pessoas que sobreviveram por segundos. E histórias de pessoas que, mesmo sem conseguir escapar, deixaram marcas profundas na memória de quem viu tudo acontecer. O prédio foi reformado, renomeado, reocupado, mas para muitos, ele nunca deixou de ser o Joelma, um lugar onde o tempo parece ter parado, onde ecos daquele dia ainda parecem ressoar, onde a memória das vítimas permanece viva, mesmo que silenciosa, e até hoje, quando alguém passa pela Praça da Bandeira e olha para cima, é difícil não sentir um arrepio, difícil não imaginar o que aquelas pessoas viram, sentiram, enfrentaram. Difícil não pensar no quanto a vida pode mudar em minutos ou terminar em segundos. O incêndio do edifício Joelma não é apenas uma tragédia, é um lembrete, um aviso, uma cicatriz na história de São Paulo e uma pergunta que nunca deixa de ecoar: como algo tão pequeno, um curto-circuito, pôde desencadear algo tão devastador?